muito bem-vindo ao Mesa dos Notáveis. Uma ótima tarde de quarta-feira para você que nos acompanha. E aqui comigo, profissionais para te ajudar com o seu futuro. Já pensou, ouvinte, um programa que se preocupa com o seu futuro? Foram poucas as vezes que eu me deparei com um programa assim. Espero que esse programa seja tão bom para você quanto vai ser para mim, porque nós vamos falar aqui do mercado de trabalho e as profissões do futuro. Para falar do assunto, eu trago aqui pessoas que estão lidando diariamente com vocação e também com temas que vão te trazer aí uma profissão. Você que descobre uma profissão naquilo que você gosta. Não tem nada mais feliz, né? Tem uma frase bonita, muito famosa, que diz assim: trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. Então, é isso que nós vamos fazer juntos aqui. Nós vamos descobrir como pode ser a sua profissão no futuro. Se você tem alguma vocação, a própria palavra vocação vem daquela raiz, que é a radical vox, do latim, que significa voz. E é exatamente uma voz que você decide seguir. Qual será a voz que você anda ouvindo todos os dias? Será que essa é a sua vocação? Para isso eu conto com o brilhantismo de Aline da Mata. É psicóloga, especialista em gestão de pessoas e inovação organizacional. Ela é diretora da Associar Consultoria, que é especializada em seleção profissional. Então, ela é responsável por dizer se você vai ter esse cargo que ganha tão bem. E geralmente, quando alguém contrata a empresa da Aline, eu tenho certeza que o salário não é pequeno, não. Então, primeiro, boa tarde, Aline, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilherme. Muito bacana a sua apresentação, a sua introdução acerca do mercado de trabalho. É exatamente isso, né? O que faz com que os jovens que estão entrando no trabalho, no mercado de trabalho, não só os jovens, mas também o pessoal que está buscando novas oportunidades de trabalho, que por algum momento ingressou e saiu e agora busca outras frentes de trabalho. Além disso, também o pessoal que já tem alguma idade, já tem uma bagagem profissional muito grande, mas por algum motivo busca se recolocar no mercado. E a vocação, ela aponta muito para o desejo, né? O que essas pessoas sentem em relação ao que vem acontecendo ao mundo e como elas podem contribuir para o desenvolvimento do país, de algum modo, usando essa força de trabalho. Nunca é só sobre dinheiro, né, Aline? Nunca. Sempre tem algo a mais. Se fosse só sobre dinheiro, realmente a vida seria difícil, porque nunca é o suficiente. E é por isso que eu convoco ela, que ajuda nessa fome que você sente. Essa fome de dar certo, fome de fazer acontecer e fome também, gente. É a Andréia Salomão, ela é graduada em administração de empresas e formação em coach, com infoprodutora de mentor online de emagrecimento. Eu conheci a Andréia de uma maneira incrível, é uma amiga nossa, e ela também já me deu muitas dicas que eu quero que ela te entregue aqui hoje durante o programa. Eu não vou falar porque senão eu estrago a surpresa, né? Mas desde já eu quero agradecer a presença. Andréia Salomão, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. E você falou uma coisa que mexe muito no meu coração, que é essa questão da vocação. Eu comecei minha carreira, né, indo atrás do dinheiro mesmo. Aquele início de carreira que você busca aquilo que te dá um retorno financeiro, e eu fui para a formação acadêmica e eu me desenvolvi e foi bom naquela época, mas uma voz, como a Aline bem colocou, uma voz chama também. Essa voz é o chamado mesmo, né, que nós temos para responder. E respondendo esse chamado, eu migrei primeiro da área de recursos humanos, que inclusive é a área da minha colega, que foi muito feliz, fui feliz nessa área. Durante 15 anos eu fui dessa área, só que eu recebi esse chamado. E seguindo essa voz, eu fui para a área de emagrecimento. E essa voz me chamou de novo. E eu fui para online. Que maravilha! E te chamou de novo e você está aqui no Mesa dos Notáveis. Isso, espero de verdade inspirar, né? Que acho que o mundo é um mundo de inspiração. Eu quero inspirar os ouvintes ou inspirar os colegas, porque tem sempre um nível acima, tem sempre algo a mais, tem sempre uma voz que volta a te chamar para ir para águas mais profundas, né? Então acho que esse é o nosso chamado e eu espero inspirar vocês por isso. Com muita certeza. Eu fico feliz porque, assim, existe um anseio que é geral. Eu duvido que não tem muita gente agora querendo saber que dicas são essas que a Andréia se especializou. Coach de emagrecimento, será que dá certo? Eu conheci a Andréia, já de cara já recebi umas dicas incríveis e realmente nós precisamos entender para onde nós estamos caminhando. Então não adianta só ficar desejando a vida inteira uma coisa e nunca chegar lá. E eu acho que uma dessas coisas não é só a profissão, não. É o próprio emagrecimento, é esse bem-estar com o seu corpo, né? Você que ficou anos aí de dieta em dieta, talvez procurando uma alimentação mais saudável e de repente você tem que mudar. Então vamos fazer a primeira pergunta para dar início a essa conversa, saber como identificar qual a minha profissão
e, por consequência, saber se eu me encaixo nas profissões do futuro. Porque tem muita profissão que não existe mais. Eu não sei se vocês lembram daquele povo que ficava no elevador, apertando o botãozinho do elevador. Não era especial. A pessoa ela tem que sentar e ficar ali selecionando um andar de cada um. Eu acho muito chique. Confesso que não ter que estender a mão para clicar no andar que eu quero ir é de uma chiqueza incrível, né? Um luxo. Mas essas pessoas não existem mais. E a profissão foi substituída por quem anda de elevador, né? A própria pessoa sabe para onde quer ir. E qual é a maneira de descobrir qual a minha profissão? Vou começar com a Aline. Tem algum jeito, Aline? Tem um jeito. Dentro da psicologia organizacional, a gente chama de chá, competências, habilidades e atitudes, né? Quais atitudes que esse sujeito tem em relação à vida, em relação às respostas encontradas ali no cotidiano, né? Quais são as habilidades que ao longo da vida esse profissional, esse sujeito, ele foi desenvolvendo e quais são os conhecimentos que esse profissional tem em relação a um conhecimento de estudo mesmo, em relação a aquelas matérias preferidas, aquele conhecimento técnico que ele foi adquirindo, às vezes alguma formação extracurricular, algum curso complementar. Então, isso já aponta para algum lugar, né, para um lugar de escolha, para um lugar de investimento e de algum modo ali que está correlacionado com o desejo. Você falou em relação à profissão do pessoal que dava suporte ao elevador. A gente tem as lavadeiras também, né? Olha só. Onde era terceirizado esse trabalho e mão de obra em relação à lavagem de roupas e a passar hoje ainda existe, né? Sim, mas aí a dona de casa ganhava uma ajuda com as lavadeiras. Exatamente. Hoje em dia, você conhece alguma? Eu não me lembro. A lavadeira que eu conheço é minha avó, que até hoje cuida bem do meu avô e lava as roupas da família todo dia lá. Mas agora já tem uma máquina, ou não? Com certeza, 100%. Nada de ir pro rio e ficar batendo roupa na pedra, nada disso. Exatamente. Então, a gente começa a verificar uma inserção do mercado de automação, no mercado em relação à automatização de processos que eram muito mecânicos, né? Um tira e põe, algo mais robotizados. Então, aí a gente vem com a inserção dessa tecnologia no mercado de trabalho, que faz com que algumas profissões muito operacionais, elas sejam extintas e escassas. Então, a probabilidade de algumas profissões que existem hoje não existir mais é muito grande. Uma profissão possível que existe hoje, existe uma possibilidade de não existir, por exemplo, é o call center, pelo fato de automatização das ferramentas. Então, hoje você está ali no seu WhatsApp, você consegue encaminhar uma mensagem ali para um robô virtual e ele vai te dando ali a direção e o caminho que você quer seguir ali para encontrar a resposta necessária. Mas, então, existe realmente o fato de que algumas profissões elas vão deixar de existir, mas aí a gente tem o início de outras. Tem como terceirizar a babá? Não tem. Eu, pelo menos, não conheço nenhum robô que desempenhe essa função também. Sabe aquele lance de você colocar o leitinho da mamadeira na mão para ver se está muito quente, para não queimar o bebê? A educação. Educação. É verdade. Valores, caráter. Então, se você é babá, fique feliz. Sua profissão é do futuro. É isso, né, Aline? É. Tá bom, eu vou falar aqui de um fato. Se você for para o mercado de tecnologias como hardwares, tudo que é eletrônica, geralmente na linha de produção, a grande maioria massiva de pessoas trabalhando é de mulheres. Por um motivo muito óbvio, né? Se você for na linha de produção da Intel, você vai olhar lá e são todas mulheres. Você fala, meu Deus, por que só mulheres? A verdade é que a mão da mulher é mais delicada e existe uma necessidade dessa delicadeza na hora de montar componentes eletrônicos tão pequenininhos, né? E para soldar. Óbvio que aqueles que são bem pequenos mesmo são feitos automaticamente por máquinas. As máquinas fazem, mas ainda existe um processo de montagem que é feito por mãos humanas e, na sua grande maioria, por mulheres. Então, existe essa característica física misturado a uma habilidade que você desenvolveu ao longo da vida. E aí eu fico pensando, todos podem desenvolver uma certa habilidade? Eu jogo para a Andréa Salomão já falando da especialidade dela. Exemplo, um corpo que seja saudável, como um atleta que cuida do seu corpo. Todos conseguem ter esse corpo saudável? Todos conseguem emagrecer, Andréa? Todos. Absolutamente todas as pessoas conseguem emagrecer, todas as pessoas conseguem ser mais saudáveis, inclusive as pessoas, o sem esperança. Inclusive o sem esperança. O sem esperança, na verdade, é porque ele está frustrado.
ele faltou nele ou a motivação correta ou a orientação correta, que as duas coisas se casam, né? E em algum momento ele tentou sozinho e ele tentou de novo, e ele foi se frustrando e ele mesmo se convenceu de que não é possível. Perfeito. É interessante que antes mesmo da profissão de recursos humanos, eu fui instrutora de trânsito. Talvez seja a primeira, assim, lá muito no início. E depois que eu vi uma pessoa aprendendo a dirigir do nada, eu criei uma máxima na minha cabeça. Qualquer pessoa aprende qualquer coisa, desde que ela tenha tempo e vontade. Tempo suficiente e vontade. Porque às vezes demora um pouco mais de tempo, demanda um certo conhecimento e às vezes ela aborta o processo. Mas eu acredito sim que qualquer pessoa pode, só que não com a mesma facilidade. Então, emagrecer. Tem pessoas que, se depende da idade ou do metabolismo dela, ela pode fazer isso e tudo vai funcionar. E algumas pessoas, ou por conta da idade, ou porque já fez dieta demais na vida errada e já meio que viciou o corpo, ela vai ter que ter uma perseverança maior. Aí que está a importância de quem está com ela. Ela precisa estar sendo acompanhada por pessoas que acreditam no processo, porque muitas vezes ela vai desanimar. Tem que ter esse ambiente que empurra ela para o que ela quer alcançar. Com certeza, com certeza. Que maravilha. Do trânsito aí, eu gostei do seu exemplo, porque realmente existe uma crença popular de que mulheres dirigem pior que homens. E isso tudo é uma coisa que vai ficando, né, impregnada dos nossos conceitos. Mas o fato é que existem muitas mulheres que dirigem melhor que muitos homens. Sim. E inclusive o seguro para mulheres ele é mais barato, pasmem, porque mulheres causam menos acidentes. Então quem é que dirige melhor? Não é verdade? Olha só, tudo é o que nós acreditamos e nós colocamos como verdade. Uma crença certa, ela te leva a comportamentos certos e o contrário também é verdade, né? Sim. Uhum. E a minha filha caçula, ela está no processo de habilitação agora, né? E eu fui como orgulhosa, assim, com a mãe ali atrás no banco, olhar, né, como é que estava. E ela fez uma baliza muito rápida e muito certeira. E eu falei, nossa filha, parabéns. Ela falou, mamãe, a vida inteira você falou que a parte mais fácil é fazer baliza. Na verdade, a gente sabe que não é. Mas eu sempre falei isso. Ficou na mente dela. Na verdade, virou na mente dela. E ela aprendeu a fazer baliza na primeira aula e ela fez uma baliza perfeita. Então, qualquer pessoa, desde que ela esteja com a crença certa, a motivação certa e acompanhada de pessoas certas, ela chega onde ela quiser. Que maravilha. Tem uma frase engraçada, fala assim, ó, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi a sua filha fazendo baliza. Exato. Você falou que ela fez de maneira rapidamente, ela não fez igual aqueles policiais que derrapam assim, não, né? Não. Tá bom. Eu ficaria feliz de ver um vídeo desse. Mas conta pra mim, então, Aline, você como psicóloga, o que você observa que é um grande bloqueio na maioria das pessoas em relação a profissões e adaptação? Porque você falou de recolocação no mercado. Eu sei que é difícil para alguém que já tem uma profissão aprender novamente a trabalhar. Mas o que é que está impedindo? Porque impossível não é. Totalmente viável, só que a pessoa precisa ter essa alegria em reaprender. Sim, hoje algo que eu observo em relação ao mercado, em relação aos candidatos mesmo, às organizações por onde eu passo, falta muito esse interesse do sujeito, do outro, né, de buscar a curiosidade. Porque o que impede com que esse profissional se recoloque? Por exemplo, a Andréia mesmo, ela vai dizendo que ela veio de um ramo, inicialmente, no início da carreira, onde ela trabalhou como instrutora. De instrutora, ela entra na área de recursos humanos. Daí, ela segue uma vasta carreira, uma extensão muito longa, um pouco mais de 10 anos. E agora, ela migra para uma outra área. Então, um exemplo aqui diante de nós, né? Exatamente. Mas o que fez com que a Andréia fizesse essa dinâmica, a adaptação mostra novamente, porque ela sabia muito sobre um conteúdo e talvez ela precisou aqui se especializar, aprender um pouco mais sobre esse segundo tema, né, que é o coaching e emagrecimento. Então, isso exigiu dela uma certa curiosidade, uma certa flexibilidade em buscar esses conhecimentos, em buscar profissionais da área que são referências, em fazer uma formação nesse nicho, em buscar saber quais são as principais dores desse cliente para conseguir oferecer uma solução. Então, hoje, o que o mercado aponta muito é isso, essa falta de proatividade, dessa curiosidade, dessa excitação do homem em saber que ele pode qualquer coisa. Enquanto, inclusive, você disse a sua frase em relação às crenças, aos pensamentos, tem uma frase do Napoleão Hill que ele diz assim: o homem é possível conceber, tudo que a mente humana é capaz de conceber, é capaz de conquistar. É algo próximo a isso, não vou ficar tão fidedigna. Que legal. Mas aponta para isso.
aquilo que o sujeito deseja, ele pode, de fato, alcançar, né? Mas basta essa proatividade, essa curiosidade e interesse na busca, né? Então, hoje, um dos gaps do mercado, com certeza, é a falta de profissionalização, de formações extracurriculares, porque é certo que uma jornada de trabalho, você não vai conseguir aprender tudo que precisa ser desenvolvido com um padrinho, né? Alguém que está ali fazendo a transmissão do seu conhecimento. É necessário que você busque para além disso, né? Para que você consiga ser um profissional exemplar, um profissional acima da média, um profissional que de fato entregue mais valor ali. E é isso que o mundo está apresentando, né? Que maravilha, eu fiquei até inspirado. Estou inclusive preso na frase até agora. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e na volta eu quero falar sobre essa questão de qual o primeiro passo. É importante a gente dar esse passo juntos aqui hoje, ouvinte, porque se você está com dificuldade na vocação do seu futuro, ou se você quer ter ainda mais certeza que você está imprimindo sua energia, seus dias, a sua força na direção correta, você precisa ouvir das nossas notáveis aqui como começar essa decisão e como fazer essa análise. Lembrando que tem pessoas que não têm essa escolha de eu vou ver onde eu me encaixo melhor. Tem muita gente desempregada, então vai ser na marra mesmo, mas não significa que é impossível. O intervalo é rápido e o Mesa dos Notáveis já volta. De volta no segundo bloco do Mesa dos Notáveis. E se você está nos acompanhando hoje, queria que você fizesse algo. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, então você pode se inscrever, pode mandar seu comentário, enviar esse programa para alguém que você acha que precisa ouvir o que está sendo dito aqui. E eu vou te falar que tem muita gente que precisa, viu? Depressão está muito ligada à questão de sucesso profissional e eu sei que ultimamente tem muita gente depressiva porque não consegue se encontrar. Então, fica atento com as dicas do programa e envia para quem você ama. Eu vou retomar então perguntando para as nossas notáveis, para a audiência rotativa da Vinha, eu represento. Conosco aqui hoje a Aline da Mata, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e também inovação organizacional. Ela é diretora da Associar Consultoria e está sempre dando essa consultoria especializada de seleção de profissionais. E a Andréa Salomão também está aqui conosco, completando o time de notáveis. Ela é graduada em administração de empresas, ela tem formação em coach e infoprodutora, mentor online de emagrecimento. Já já eu vou perguntar mais sobre isso. Sei também que a Aline é consultora aí no meio online e já já eu quero entender como tem funcionado essa divulgação de conhecimento. Mas antes, nós voltamos à pergunta: qual o primeiro passo para se encontrar e para essa pessoa que foi obrigada, está demitida, como ela vai conseguir se recolocar de uma maneira tranquila? Afinal, como sair desse poço que muitas pessoas que nos ouvem e nos assistem entraram? Vou começar com a Andréa Salomão. Como é que você acha que a pessoa se reinventa, Andréa? Então, aqui nos bastidores a gente falava justamente sobre isso. Nem sempre nós temos essa oportunidade por a questão financeira estar gritando no momento. Então, nós temos aquela situação de quem está confortável e pode pensar de uma forma mais madura, pode pedir ajuda, isso é muito bom. Mas a maioria das vezes, principalmente nesse tempo aí de pandemia muito estendido, muitas pessoas demitidas, muitas pessoas com dificuldade financeira urgente. Eu vejo assim que de um lado essa pessoa ela tem que buscar primeiro o sustento. Então ela tem que ir para qualquer coisa mesmo, ela tem que dar o melhor dela onde ela puder ser encaixada. É um emprego ou uma renda, ela tem que fazer é dinheiro mesmo. Mas isso não quer dizer que quando eu vou atrás da questão do sustento, do dinheiro, que eu preciso me conformar nisso. Mas eu posso sim estar ouvindo meu coração enquanto eu dou o melhor naquela empresa ou naquele trabalho que eu estou desempenhando. Ouvir o coração volta a falar sobre chamado, sobre essa voz que tem dentro de nós. Todos nós temos essa voz. Ela, na verdade, ela vem do alto. Então, quando você ouve a sua voz, você entende o seu chamado. O seu chamado, ele é leve. Se eu estou num trabalho e esse trabalho me desgasta, ele me faz sofrer, ele está me adoecendo, e isso eu vi muito no mercado de trabalho, e a gente ainda vê hoje pessoas que a pressão fica alta por conta de um trabalho, as doenças que vêm através de um trabalho que não é o melhor trabalho, vamos dizer assim. Sim. Mas esse momento eu preciso ouvir o meu coração, porque eu sei que o chamado é leve e o chamado ele completa. Aquela frase que a Aline começou dizendo que, ou acho que foi você que citou, que quando eu estou trabalhando, quando que eu gosto, eu não estou trabalhando. E isso é muito verdade. Se é trabalho demais, que lembra a ideia do tripalho, que é o sofrimento, que é aquele ardor, aquela O tripalho é a origem da palavra trabalho, né?
que é o garfo, né? O tridente, né? Exatamente. Então, se o meu trabalho vem disso, do meu tripalho, né? Então, eu estou sofrendo todos os dias, eu vou adoecer. Isso é a última coisa que nós podemos viver nessa terra, é isso. Mas eu trabalho no que é preciso, mas eu busco a minha voz. E quando eu escuto a voz, eu sigo a voz. Mas, às vezes, é preciso uma calma para fazer essa transição. Como a Aline bem colocou, tem a questão da qualificação. Eu vou me qualificando, eu vou me inteirando, eu vou fazendo, às vezes, um trabalho até sem remuneração, enquanto eu tenho o meu remunerado. E eu vou fazendo essa migração de forma correta, para que a família não sofra e para isso não vire um outro problema na minha vida. Que dica maravilhosa. Eu, inclusive, pergunto para a Aline, tem muita gente buscando qualificação, querendo se tornar mais qualificado, fazem cursos, correm atrás daquele currículo, do certificado, né? Aquela ideia de pendurar na parede um quadrinho, escrito o seu nome e a assinatura de um diretor de algum curso X. Isso aí nem sempre faz diferença, né, Aline? Como que você faz a leitura dessas pessoas que estão gastando dinheiro de verdade para se formar em alguma coisa? A minha percepção acerca desses profissionais é que eles precisam, de fato, atrelar essa formação que eles estão fazendo junto com a prática. É quase que insignificante essa pessoa fazer uma formação por si só, sem ter uma experiência prática, sem talvez ter ali, de algum modo, uma proximidade com aquilo que ela gostaria de exercer. Por quê? Porque ela vai se formar, vai concluir e somente isso não banca ninguém. De fato, infelizmente. Hoje, para o mercado de trabalho, inclusive, uma das profissões que está sendo benquista é o pessoal do marketing, o pessoal aí da tecnologia. E muitos desses profissionais, às vezes, eles não têm nenhuma formação acadêmica ainda. Então, o que garante, às vezes, eles ganharem seus 10, 20, 30 mil reais. Inclusive, alguns deles são pagos em dólares, né? Não estão recebendo mais nem em real. Sim, porque as plataformas são de outro lugar, né? Fora do Brasil. Exatamente. Então, o que garante com que esses profissionais tenham aí o resultado que estão tendo, haja vista que não tem uma formação acadêmica, um diploma, é muito mais essa prática, né? Volto a dizer, é o chá que dentro da psicologia organizacional a gente conhece como competências, que não são só que são as competências técnicas e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida até o momento, que são as habilidades que essa pessoa desenvolveu e que são os comportamentos, as atitudes que a pessoa tem em frente às questões ali impostas a ela. Eu tô querendo decorar esse chá, que eu achei interessante. Então, começa com competências. Isso. Depois, habilidades? Não. Sim. Pode ser, né? Habilidades. Habilidades e qual que é o último? Atitudes. Atitudes. Então tá bom, tá anotado. Competências, habilidades e atitudes. Colocou em prática, tomou o chá todo dia. Trabalho na certa, com certeza. Maravilha. Eu, inclusive, vou fazer uma pergunta aqui. Tem uma história boa demais. Roça é maravilhoso por isso. Você sempre tem uma historinha. E o boi velho, ele sempre ensina o boi novo no carro de boi. Então, não sei se o ouvinte, vocês que estão aqui na mesa, já viram isso, mas o carro de boi, ele tem várias juntas de bois que puxam o carro. E nem sempre o boi novo tem o talento de saber para onde o carro de boi tem que ir, como ele acompanha os outros bois, né? Mas a técnica é simples. Você pega um boi velho, coloca de um lado no carro de boi e coloca do lado dele um boi novo. Então, naturalmente, quando o carro começa a andar, o boi novo vai aprendendo, observando o boi velho, como ele está fazendo, e ele simplesmente repete e aquilo se torna conhecimento. Vira o curso para aquele boi novo, como ele vai trabalhar a partir dali. E eu percebo que é a mesma coisa na prática. Você vai numa plantação, o tratoreiro que nem tem formação, não tem curso técnico em tratorista, em nada, é o cara. Inclusive recebe muito bem, ainda ganha porcentagem da colheita para fazer bem bonitinho o serviço dele. E aí chega um cara que formou lá no Senai, formou em algum lugar, tem um técnico em tratorista e não sabe nada na prática. Pelo contrário, se ele chega arrogante, ele toma um banho de cara dos colegas. Então é um fato. E sobre esse fato, significa que as pessoas precisam tomar cuidado quanto a tempo que elas vão investir em algumas coisas. O que pode ser uma cilada? E aí eu vou falar em relação a conhecimento agora. No emagrecimento, por exemplo, Andréia, eu quero explorar esse conteúdo porque é o que você sabe falar, você Sim. é coach de emagrecimento, e eu vejo que tem muita gente entrando em ciladas, em dicas erradas. O que você diria que é a pior dica do emagrecimento? A pior dica é achar que é fácil.
Ah, mas isso aí eu nunca me enganaram nesse sentido. Nunca pensei uma loucura dessa que fosse fácil. Na verdade é simples, mas não é fácil. Perfeito. Como é que funciona isso, né? Quando eu disse no início, qualquer pessoa pode emagrecer, qualquer pessoa pode mudar os hábitos, porque é simples mesmo. Mas a pior cilada é achar que existe um atalho e que vai ser fácil e que eu vou conseguir magicamente resolver um problema. E existem muitos produtos que são vendidos e também infoprodutos vendidos que encaixariam numa cilada. Sim. Mas, na verdade, por que tem mercado? Porque existe uma demanda. Porque as pessoas ainda querem que seja uma coisa mágica. Não quer mudar a estrutura do jeito de pensar, das crenças erradas, a relação com a comida, a relação, todo o lado emocional que existe também no emagrecimento. Então, tanto que o nosso método, ele contempla 12 meses. Às vezes você, eu preciso perder 5 quilos, tá? Mas a sua cabeça não muda no tempo que muda o peso. Então, se não for de dentro para fora, vai ser sempre uma cilada. Então, qualquer coisa que prometa que vai ser rápido demais, fácil demais, tem que olhar com cuidado, que pode ser que seja ali uma cilada pela facilidade. Mas a pessoa tem que pensar que é ela que está buscando isso. Não vamos culpar quem está oferecendo a solução. Né? Seria mais buscar essa responsabilidade de cada um cuidar de si de uma forma verdadeira e não superficial. Com certeza. Eu, inclusive, vou falar aqui de uma dieta rápida que eu fiz. Essas coisas é bom compartilhar até para o ouvinte se identificar. Eu descobri na internet que tinha uma dieta de uma sopa. Você colocava muitos vegetais, fazia o cozimento ali deles por umas 5 horas seguidas e virava literalmente uma papa. Parecia uma papinha de neném mesmo, dessas que a gente compra no supermercado. E aí você só podia comer essa sopa por 7 dias. E mais nada, só água e sopa, água e sopa. E lá pro 5º dia, era liberado acho que uma banana ou uma outra fruta, porque você ficava louco de fome, né? Que a sopa você podia comer assim, 10 litros dessa sopa que não enchia. Era impressionante. O resultado é que eu realmente emagreci. Então, foi embora ali 5 quilos, nossa, que maravilha. Uma semana, ouvinte, perder 4 quilos e umas 800 gramas, tem que respeitar, né? Só que aí, na sequência, eu ganhei 8. Então, ou seja, foi ruim, foi mal pra mim, né? Sim. Porque aí eu foi ganhar mais. E aí eu lembro que assim, eu não calculei pelos 8 que eu ganhei depois, não. Pelo menos acho que era um casamento que eu precisava emagrecer. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse smoke aqui, vai ser top. Então, realmente tem que ter esse negócio de saber que não é simples, vai demorar. Sim. E o que acontece? Às vezes o jovem, isso é mais comum no jovem, fazer dietas mais rápidas que realmente funcionam, como você falou, e é verdade, a dieta do ovo, se eu ficar comendo ovo 3 dias, é lógico que eu vou emagrecer. Qualquer pessoa emagrece com qualquer dieta. Como é que é essa dieta? Deixa eu anotar aqui. Brincadeirinha. E o que vai acontecendo é o seguinte, como funciona... Aí ele repete outros momentos, que depois volta o peso, mas depois tem uma outra festa, tem uma outra calça que não está servindo. Ele vai voltar isso, e volta isso várias vezes, e ao longo de alguns anos, às vezes não chega nem a 10 anos, ele começa a adquirir uma resistência no organismo dele. Então, às vezes nós temos pessoas que vêm para nós, que às vezes está ali com 35 anos, com 40 anos, com doenças, com resistência física, bioquímica, aí ele tem que ir para um médico, na verdade, porque, na verdade, ele criou uma complexidade dentro dele que não existia. Porque, se fosse certo, ia acontecendo e tudo, o corpo ele é inteligente. Mas quando você faz essa bagunça toda durante muitos anos e várias vezes seguidas, o corpo ele cria o que é chamado hoje na medicina de resistência insulínica. E aí começa a aparecer doenças e muita resistência. E você faz as coisas que deveriam funcionar, não funciona mais. Isso é tipo de pessoas que fizeram dietas erradas demais? Várias vezes. E aí, esse demais, a gente não tem como saber. O corpo humano também é uma caixinha de surpresa. Pode ser pouquinho e já dá ruim. Exatamente. Meu Deus. Interessante. Que alerta, meus amigos. Nós vamos para o último intervalo aqui no Mesa dos Notáveis. Eu tô gostando desse programa, tá bem eclético. A gente fala de tudo aqui, né? Maravilhosa essa mesa à vontade. Eu, inclusive, tô aproveitando que a André Salomão tem essa especialidade. Mas já que a gente tá falando de vocação aqui, o tema é mercado de trabalho e as profissões do futuro, tô querendo te encaixar, ouvinte. Eu quero que você encontre uma colocação profissional, se você está desempregado, conhece alguém que está, ou se você vai ter o primeiro emprego. E sempre no primeiro emprego tem aquela pergunta na entrevista de emprego que é assim, ó, se fosse para você ser um animal, qual animal você seria? E aí tem a galera que já tem a respostinha pronta. Eu vou ser a girafa, porque a girafa é boa em trabalho coletivo, não sei o que. Né? Eu tenho na internet, você encontra as respostas prontas. Mas eu quero saber da Aline, porque ela tem um método aí para você chegar bem nessa entrevista. Então, na volta para o terceiro bloco, eu quero entender como eu e você podemos estar preparados para isso. Intervalo é rápido, a gente já volta. De
volta com o terceiro e último bloco. O Mesa dos Notáveis hoje está incrível. Eu gosto demais de programas assim que a gente realmente aprende. Eu falo por mim, ouvinte, espero que você aprenda tanto quanto eu, mas realmente pensar no futuro é o segredo. Eu estou aqui me autoavaliando enquanto as nossas notáveis falam sobre essa questão de colocação no mercado de trabalho, como você enxerga as suas habilidades, como você desenvolve cada uma delas, e o tema é esse, mercado de trabalho e as profissões do futuro. Tanto a Aline da Mata, a nossa psicóloga aqui, como a Andréa Salomão, que é a nossa administradora aqui, que também é mentor online de coach para emagrecimento, as duas falaram aqui pontos cruciais para você se adaptar. E a pergunta que eu faço agora é: como me preparar para estar numa entrevista de emprego e como me preparar também profissionalmente melhor, já que nem sempre um currículo seja o único caminho para essa profissão. Vou começar com a Aline. Hoje, Guilherme, no mercado de trabalho a gente encontra alguns desafios. Quais são esses desafios? Às vezes as pessoas não saberem o que querem e para onde vão. Então, às vezes elas ingressam em uma jornada de trabalho, ficam ali 3 meses, 6 meses, 8 meses e acabam optando em sair e buscar novas oportunidades. Eu quero dizer para esse pessoal que geralmente é inconstante que não há garantias e não há uma empresa onde você vai ser 100% ali satisfeito com ela. Pois se existir, não vá para lá, porque pode ser que você bagunce todo o ambiente. Com certeza. Mantenha essa empresa perfeita se ela existe, né? Exatamente, por gentileza. Então, é importante que desenvolvam uma resiliência acerca dos processos. E resiliência hoje é uma competência muito desejada no mercado. Por quê? Porque a gente está em um mercado muito fluido, né? Um mercado muito acelerado, onde as coisas tudo são muito rápidas, né? Metodologias ágeis. Você não pode fazer mais um planejamento estratégico da sua empresa daqui 5, 10 anos. Vai ruir. Você tem que fazer um planejamento aí no máximo de 1 ano, 2 anos aí e isso revisar semestralmente, né? Para que isso não chegue a cair. Então, é importante que as pessoas desenvolvam esse sentimento de resiliência acerca do que está vindo, porque é exatamente isso. A tecnologia ela está vindo para mudar muita coisa, vindo para mudar muitos processos e se adaptar ao mercado, se adaptar ao novo, à mudança é uma competência extremamente importante. Deixa eu falar dessa primeira reunião que a pessoa tem com o empresário, o contratante, até mesmo com você, porque você é especialista em seleção também de candidatos para vagas importantes. Como é que funciona aí as perguntas? Né? Eu cito aqui um dos selecionadores da Amazon, que faz a pergunta assim: qual o seu sonho de vida para trabalho? E aí a pessoa tem que responder aonde a pessoa quer chegar, qual que seria o sonho de consumo da pessoa e tem que justificar. Então, geralmente, aqueles espertinhos falam: não, meu sonho é trabalhar na Amazon. Por quê? Porque ele está sendo entrevistado para ganhar um emprego ali. Mas o fato é que muitas pessoas são honestas, óbvio, e alguns vão dizer: meu sonho é ser cantor, meu sonho é ser astronauta, meu sonho é poder viajar o mundo e mostrar nas redes sociais para as pessoas isso, e por aí segue a lista. E aí a segunda pergunta é: por que então você não está buscando isso e está querendo uma vaga aqui na Amazon? Então, isso ficou conhecido numa reportagem, né, onde um dos selecionadores da Amazon contou a principal pergunta deles. E aí eu pergunto a alguém que seleciona também e tem dicas para pessoas que querem uma vaga de emprego. Geralmente, quais pessoas são selecionadas para ocuparem as vagas mais importantes? Pessoas que têm um propósito alinhado com o propósito da empresa. Quando essa pergunta ela é feita, qual é o sonho, a gente está fazendo essa pergunta com o objetivo de acessar esse candidato, de acessar aquilo que é interno. Então, a gente pergunta. A minha profissão, inclusive, não é muito diferente da sua, pois você está aqui fazendo perguntas para acessar esse conteúdo interno que é nosso. E como fazer com que esse conteúdo venha à tona? É importante, então, fazer perguntas abertas, para que a gente traga experiências de vida, experiências passadas e tendências de futuro, por exemplo. Então, quando se faz essa pergunta, o que você quer ser daqui 5 anos, como você se vê, qual é o seu sonho, a gente quer acessar o que é o propósito desse perfil. Assim como a Andréa colocou acerca do propósito, né? É a pessoa identificar o que move ela, o que faz com que ela levante da cama todos os dias e vá em busca de um trabalho e que vá para o trabalho, né? Pois se a gente consegue alinhar o propósito do candidato com o propósito da empresa, é certo que esse colaborador vai entrar ali, ele vai se dedicar tanto, ele vai entregar tanto, que a empresa vai crescer. Ele vai trazer resultados expressivos, resultados exponenciais,
gerenciais, a empresa cresce e ele vai crescer no cargo. Então, às vezes ele entra com um cargo X e sai da empresa ali com um cargo Y, às vezes se torna sócio-diretor da organização, porque já não tem mais aonde colocar aquele profissional, a não ser uma parte da porcentagem da empresa, entende? Então, Perfeito. Isso é muito importante. Legal demais. Então quer dizer que para a pessoa acessar esses cargos de maiores salários, ele precisa sempre visar qual o propósito da empresa e qual dele. Exatamente. Maravilha. E o que dizer, Andréa Salomão, de pessoas que ficam anos trabalhando numa empresa? Exemplo, pessoas que ficam 10, 15, 20, 30, 45 anos servindo a mesma empresa e trabalhando no mesmo ramo. O que você me fala dessas pessoas? As pessoas acertaram o propósito ou nem sempre? Talvez esteja repetindo as crenças dos pais, dos avós, porque isso já foi valor. Isso já foi valor, essa estabilidade era valor há muito tempo atrás. E isso pode ter sido passado de pai para filhos e netos e hoje não se enquadra mais. Então, hoje, eu gosto de uma frase que afirma que como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, acho que essa pessoa, ela precisa buscar, não é só um outro emprego, uma outra janela. O que ela precisa, na verdade, ela tem que se descobrir. Ela tem que ajudar ela mesma a ser mais, eu gosto dessa palavra, você usou, exponencial. Eu acho que nós nascemos para sermos exponenciais. E eu vou ser exponencial em tudo que eu faço se eu desabrocho de dentro para fora, se eu começo a encontrar meus motivos. Então, se eu estou conformada no emprego, que eu estou ali há tantos anos, eu quero aposentar ali, provavelmente eu estou conformada, ou seja, eu entrei na forma. Porque ser conformado é estar na forma de alguém. Alguém fez uma forma, eu entrei nela e deu certo. Então, ela tem que pensar sobre isso e ela tem que mexer nisso, ela tem que mexer nela mesma para que ela não se conforme assim nessa facilidade, porque eu não conformar significa crescer. E eu cresço cuidando do meu corpo, eu cresço espiritualmente, eu cresço no mercado de trabalho, eu cresço nos relacionamentos, eu posso ser uma pessoa muito maior. Se eu estou igual, eu estou errada, eu tenho que ser maior, porque é para isso que nós nascemos, para sermos exponenciais. Que maravilha. Eu estou pensando aqui também, porque assim, realmente pode ser um valor passado de pai para filho e netos, consequentemente, porque eu conheço pessoas que têm orgulho de dizer, eu trabalho na mesma empresa há tantos anos. Isso, na minha opinião, para uma pessoa se manter numa empresa mais de 10 anos, vamos combinar, tem que ser um bom profissional. Ninguém fica numa empresa mais de 10 anos se não fizer bem feito o serviço. E mais do que isso, porque ainda mais com essa crise, todas as adaptações, você só fica se você for uma peça crucial naquele processo. Agora, quando decidir que é hora de mudar, Aline? Quando decidir a hora de mudança, quando não está mais bem, né? É certo que às vezes o profissional ele passa muitos anos dentro da organização e aí com o passar dos anos ele vai conquistando ali uma certa confiança, cargos ali que envolve talvez a confiança, a lealdade, é uma pessoa que às vezes fica depois do horário e tudo mais, mas existe um momento talvez que o sono não acontece quando vai dormir, às vezes a alimentação não acontece, às vezes é mais interessante planejar uma vida de férias que acontece apenas uma vez no mês, a cada ano, né? Então, às vezes, esse é o momento de pensar em novos caminhos, novos horizontes. Perfeito. E sempre que a pessoa tiver esse desconforto, ela tem que começar a avaliar, né? Sim. E, Guilherme, uma coisa, a Andréa trouxe aqui em relação a geração, né? Isso a gente dentro da psicologia conhece como baby boomers, que são o pessoal que veio de um pós-guerra e então eles têm uma tendência a se desenvolver mais no sentido de conquistar uma certa constância, buscam segurança e por esse motivo eles não saem dentro das organizações tão fácil, né? Querem estabilidade. Exatamente. Mas algo já apontando para o futuro, você ouvinte que me ouve, é importante que você desenvolva multitarefas. Hoje, a tendência das profissões que estão por vir são pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa, que desenvolvem várias habilidades e competências ali para entregar muito mais, né? Algo que não é tão operacional ou tão específico, porque acaba que isso vai ser automatizado em algum momento, mas se você é multitarefas, às vezes entende um pouquinho sobre um marketing, entende sobre um financeiro, entende sobre um comercial, às vezes você pode ir sendo uma pessoa estratégica dentro de sua organização. Muito bem, e a palavra que fica para hoje é o chá. Tá aqui, ó, a Mariana Brandão anotou para mim, competência, habilidade e atitude. Como é que funciona? Competência é quando a pessoa sabe fazer.
Não, isso, competência sim, chá, né? Que é os conhecimentos adquiridos, os conhecimentos que envolvem uma certa escolaridade, que a gente chama eles de técnicos, conhecimentos técnicos. E existe aí as habilidades, o que a pessoa desenvolveu ao longo da vida para poder ser como ela é, por exemplo. Sim, E habilidade, por exemplo, de comer 25 pizzas num rodízio, não é muito louvável, né? Vamos trazer aqui para um exemplo. Por exemplo, uma competência técnica, veículo. Às vezes os nossos ouvintes vão estar dentro do veículo agora. Com certeza. Existe um conhecimento técnico. Às vezes você que está ouvindo a gente aqui tem um certo conhecimento técnico do veículo, de como que ele opera, o que o combustível representa, por que deve abastecer, como girar uma chave, como balanço da embreagem, o acelerador e o freio. Exatamente. Isso é um conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico por si só não vai fazer absolutamente nada. E aí a gente tem as habilidades, que é a habilidade do quê? De uma atenção, de uma percepção que a pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida dela em relação a um trânsito, a uma noção corporal de espaço para que ela não bata e não cometa acidentes. E as atitudes, por exemplo, não furar o sinal. Às vezes é uma pessoa que dirige, gosta de dirigir, por exemplo, na estrada. Então, aponta para uma atitude que está ali na estrada, é algo mais tranquilo, talvez só ultrapassa retas. Quando é seguro. Sim, ou às vezes a pessoa tem uma atitude de preferir a direção em cidades. Né? Então, é o chá, conhecimento, as habilidades e as atitudes que a pessoa tem em frente a isso. Maravilha, já tem ouvinte participando, falando aqui, ó, funcionário polvo. Eu imagino que deve ser que tem muitos braços, né? E dá conta de fazer várias habilidades. É isso? Vocês já ouviram isso aí? Ainda não, foi a primeira vez. E esse funcionário passou a ser nomeado como profissional polvo que assume vários braços dentro do trabalho. Tá bom. Muito bem, e eu vou caminhar para o final aqui pedindo para as nossas notáveis também falarem um pouquinho onde você, ouvinte, pode encontrá-las. E eu aproveito até, André, para você falar também sobre onde o ouvinte encontra, onde é que ficam essas dicas de emagrecimento que eu ainda não coloquei em prática, viu, ouvinte? Eu não vou mentir para você, não. Mas, em muito breve, nós vamos trazer essas duas notáveis de volta e nós vamos falar de novo como funciona e realmente qual a diferença que faz você saber para onde você está caminhando. Andréa Salomão, que é graduada em administração de empresas, formação em coach e também infoprodutora e mentora online de emagrecimento. Obrigado pela participação, Andréa. Guilherme, eu quero agradecer, foi um prazer muito grande. É muito bom estar entre pessoas tão inteligentes, pessoas que falam tão bem. Aline, foi um prazer estar junto de você, lembrando um pouco da minha história, né? Vendo uma pessoa tão atualizada, que fala de uma forma tão bacana, tão inteirada, né? Prazer estar com você, sua energia é maravilhosa, você já sabe disso, com certeza. Obrigado, André, imagina. Bom é tê-la aqui. Inclusive, André, é o seguinte, você tem que ter uma amizade sempre assim, sincera, precisando para ajudar você naquilo que tem que ser falado. Eu falo com carinho, assim, com amor, mas eu costumo falar. Fala mesmo. Mas me encontram no Instagram, o meu arroba é o andreia.salomão.7. O meu Instagram eu uso ele mais para inspiração e também para dicas, né, na área de vida saudável e de emagrecimento, mas eu procuro sempre inspirar. Eu e a minha equipe, o nosso foco é sermos exemplos, porque nós trabalhamos muito em cima de modelagem. Quando nós trazemos as alunas para conviver conosco, os alunos, nós queremos que eles nos modelem. Então, nós sim somos exemplos dentro dessa área de vida saudável. Então, é aquela ideia de que se você ficar comigo, sim, você vai ficar inspirado pela minha rotina, tanto de uma vida saudável como ativa, alimentação, enfim, todas essas coisas. No meu Instagram eu coloco isso, eu coloco o meu dia a dia, né, lá dentro, e o que nós queremos fazer, na verdade, é provocar as pessoas. Nós queremos provocar para que as pessoas sejam mais, tanto na área profissional, na área da saúde, como eu disse, quando você faz uma coisa de um jeito, toda a sua vida você faz do mesmo jeito. Então essa mudança tem que ser verdadeira, tem que brotar, tem que ser de dentro, e quando a gente ouve essa voz, não tem erro, nós vamos para outro nível. Uma pergunta para fechar meu raciocínio que eu sempre faço. Nas minhas orações, nas minhas meditações, eu faço sempre: qual a chave para o próximo nível? Qual é a senha para o próximo nível? O jogo da vida tem níveis. E eu busco sempre qual é o próximo nível, qual é a senha para acessar esse nível. E quando a gente faz essa pergunta, a resposta vem. E muitas vezes, tem um livro muito interessante que fala do hábito angular, às vezes é um hábito que está errado, que quando você muda ele, toda a sua vida muda para ajustar. Então, quando nós buscamos essa vida em abundância, ela vem em todas as áreas, inclusive na profissional. Que maravilha! Estou procurando aqui, eu vou fazer essa pergunta hoje ainda. Qual que é o próximo nível? Será que eu zerei a vida? Ainda não. Com certeza não.
Muito obrigado, André. É muito enriquecedor toda a sua fala. Fico feliz com você aqui. Já está convidada para a gente falar bastante de emagrecimento nessa rádio, que o pessoal anda tomando muito café com açúcar. Eu tô vendo. Nós vamos precisar da sua ajuda. Tô olhando ali o Pedrão, já tá... Enfim, seguindo aqui, a Aline da Mata. Obrigado, querida. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, inovação organizacional e é diretora também da Associar Consultoria, que é especializada em seleção de profissionais para pequenas e grandes empresas. Aline, obrigado pela participação, muito enriquecedor. E, por favor, deixa as últimas dicas. Você que tem ajudado muita gente também nessa questão profissional, sobre a questão de como se preparar para um emprego e, claro, suas redes sociais para que o ouvinte te encontre. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, então vocês me encontram pelo @Aline da Mata Recrutadora. Esse é o meu Instagram pessoal, onde eu desenvolvo um trabalho, inclusive auxiliando vocês que buscam novas oportunidades, ou recolocação, ou migração diária. Eu auxilio vocês ali a construírem um currículo, a se comportarem em entrevista. Então, podem me seguir, tem muita coisa bacana lá de forma gratuita. Inclusive, um infoproduto também, um curso digital, onde você pode assistir o momento que você quiser, a hora que você quiser, de onde você estiver. E para o empresário, né, eu estou com você, coopero para o seu crescimento sempre, encontrando esses perfis que vão performar melhor dentro da sua organização. O meu Instagram para vocês é o Associar Consultoria, tá? Vocês podem me procurar lá. E em relação a dicas, eu deixo de dica para vocês, sejam resilientes, né? É certo que tudo exige ali um certo processo e um tempo, e isso não vai ser conquistado em questão de meses ou semanas, como a Andréia mesmo colocou. O produto que ela vende é algo de 1 ano, 12 meses. Então, desenvolva essa habilidade de resiliência, de adaptação, flexibilidade e também multitarefas, né? Busquem conhecimento, a curiosidade vai te levar a algum lugar, com certeza. Que maravilha. Agora pensa, ouvinte, ela é que seleciona. Já pensou se ela te desse dica de como ganhar um emprego? Aí deu tudo certo, né? Então entra lá, é a Aline da Mata... Recrutadora. Recrutadora, @Aline da Mata Recrutador. Por lá dá para ter acesso a todos os contatos. Sim. E cursos também, né? Sim. Muito obrigado. Eu saio desse programa sempre muito enriquecido, mas hoje foi especial, ouvinte. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Mesa dos Notáveis segue disponível no nosso YouTube. Então, se você está aqui no YouTube, deixa o like, não custa nada. Manda para quem você ama. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muita gente. E eu te encontro na próxima edição do programa, sempre aqui, trazendo conhecimento, fazendo a gente crescer cada vez mais. Forte abraço e até lá.